Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal. Meu nome é Diego Totti, sou professor de matemática e hoje eu vou falar com vocês sobre multiplicação de polinômios, tá? Se você está chegando agora, tem um vídeo anterior, tá? Também do mesmo tema, do tema 3, tá? Com os primeiros exemplos, ok? Eu fiz 2 vídeos porque senão ficaria um vídeo muito grande. Então esse vídeo aqui é mais uma complementação, né, desse assunto, tá bom? Já que tem vários tipos de exercícios diferentes, é interessante que a gente explore esses exercícios. Então, se você chegou agora, é importante que você assista primeiro o outro, para que eu explique um pouco mais de calma, né, o que é, como funciona essa multiplicação, tá bom? Bem, galera, continuando então. Se A é igual a 5t mais 7, desenvolva A ao quadrado. Então, vamos lá. 5t mais 7 elevado ao quadrado. Primeira coisa, você tem que botar entre parênteses, tá? E aí eu preciso mostrar uma coisa para vocês, que para convencer vocês, né, convencê-los que eu não posso simplesmente pegar o 5t elevar ao quadrado, tá? E o 7 elevar ao quadrado. É muito comum o aluno colocar, 5t ao quadrado deve dar 25, alguma coisa, e o 7 ao quadrado 49, tá? Não pode. Vamos ver por quê. Ó, peguei um papel aqui. Analisa isso aqui comigo. 5 mais 3 ao quadrado. Aqui não tem letra. Se não tem letra, não tem problema, não é verdade? Manda uma criança fazer isso aqui, um aluno do sexto ano. Ele vai fazer 5 mais 3, 8. E 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Tá certo? Tá. Agora, tem aluno que gosta de fazer isso aqui, ó. 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí ele vai encontrar 25 mais 9. Só que 25 mais 9 dá 34. Deu 64? Não, não deu. Então significa que isso aqui, ó, é um erro gravíssimo. Você pegar o quadrado e distribuir para o primeiro e para o segundo. Tanto se fosse um mais, quanto se fosse um menos. A galera costuma errar isso porque pode fazer essa distribuição do expoente se fosse um vezes aqui. Se fosse 5 vezes 3, pode. Repara, faz depois aí para você ver. 5 vezes 3 ao quadrado. Faz desse jeito e faz colocando o quadrado em cada termo. Vai dar a mesma coisa. Agora, na soma e na subtração não pode. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que eu não posso elevar o 5 ao quadrado, 5t ao quadrado e nem o 7. Tá. Segunda observação, o aluno que já está mais avançado, ele vai falar comigo assim, mas aqui não tem um tema chamado produto notável, que tem uma fórmula? Sim, tem, mas eu não estou abordando isso, eu estou abordando multiplicação. Então, eu não vou usar a técnica de produto notável, para quem já sabe o que é, eu não vou usar, beleza? Eu vou usar quando a gente estiver falando sobre isso. Então, propositalmente, eu vou fazer 5t mais 7 vezes 5t mais 7. Não é coerente? Se eu tenho alguma coisa elevada ao quadrado, não é ela vezes ela mesma? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, beleza? E aí, virou uma multiplicação, né? Uma distributiva. Eu vou fazer primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro e segundo com segundo. Então, vamos lá, então. Primeiro com primeiro. Número 5 vezes 5, 25. E as letras T1 com T1 somos expoentes T2. Primeiro com segundo, ó, mais com mais dá mais. Aqui é tudo positivo, vai dar tudo positivo, né? 5t vezes 7, ó, 7 vezes 5 tatus, não, 35 tatus, tem que botar o t, beleza? Ó, segundo com primeiro, ó, mais com mais dá mais. De novo, 7 vezes 5 tatus, 35 tatus, 35t. Para terminar, mais com mais dá mais. 7 vezes 7, 49, não tem letra, não tem letra, não tem letra. Beleza? E aí eu consigo reduzir os termos semelhantes. 25t ao quadrado, não posso fazer nada, repete, né? Porque não tem termo semelhante. Agora, 35 tatus mais 35 tatus, 70 tatus, repete o t. Não vai botar quadrado e confundir com a multiplicação. Mais o 49 que sobrou. Beleza? Muito bem. Exemplo 4. Determine o polinômio que representa o volume. O que é volume, galera? Volume é um cálculo que a gente faz para descobrir o que cabe dentro de um recipiente, por exemplo, né? O que cabe de líquido dentro de um recipiente, de ar dentro de um recipiente, tá certo? E o cálculo do volume para cada figura geométrica, para cada sólido geométrico é diferente. No ensino fundamental, provavelmente, se você estudou isso, você só viu como calcula o volume de um cubo ou de um paralelepípedo, que é basicamente multiplicar
as dimensões, comprimento, largura e altura. Então, se eu tivesse um cubo, né? Imagina uma piscina que tem aqui 3 metros, aqui 1 e aqui 2, você só vai multiplicar o 3 pelo 1 pelo 2, certo? Como aqui são expressões algébricas, a gente vai multiplicar essas expressões algébricas, beleza? Normalmente a gente segue a ordem de fazer comprimento vezes largura vezes altura. Eu vou mudar essa ordem, como é uma multiplicação, eu posso mudar, lógico, só por uma questão de facilitar o cálculo. Eu vou colocar primeiro o 4x, que é um monômio, tá? E depois eu coloco os outros dois, aí na ordem que você quiser, tá? Os outros dois são polinômios, né? Então, pouco importa, beleza? Então, gente, não dá para fazer direto aqui. Se você tentar fazer direto, vai fazer besteira. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse por esse por esse, porque é um monômio com polinômio. O resultado eu vou manter dentro de um parêntese e essa resposta, que vai virar um polinômio, eu multiplico depois por 5x mais 10. Então, se você não botar parênteses, você vai errar, porque você vai esquecer de multiplicar todo mundo por todo mundo. Então, ficou 4 vezes 3, 12. x1 com x1, x2. Mais com mais dá mais, 4x vezes 2, 8x. Beleza? Agora que eu fiz isso, aí sim eu vou multiplicar todo mundo por todo mundo. Então, vamos lá. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro e segundo com segundo. Como é que vai ficar isso aí, ó? 12 vezes 5 vai dar 60. Então, ficou 60x. 2 com x1, somos expoentes, x3, beleza? Primeiro com segundo, ó. Esse com esse. Mais com mais dá mais. 12x ao quadrado vezes 10 vai dar 120x ao quadrado, beleza? Depois, segundo com o primeiro. 8x vezes 5x, ó, mais com mais também dá mais. 8 vezes 5, 40. x1 por x1, x2. Para terminar, mais com mais dá mais, né? Os dois últimos. 8x vezes 10, não esquece, é 80x. Esse tem x, carrega o x para a resposta. Pronto, agora que eu fiz isso, eu vou juntar os termos semelhantes que aqui, ó, eu tenho quadrado com quadrado. Então, ficou 60x ao cubo, né? 120 mais 40 vai dar 160x ao quadrado, mais 80x que sobrou. Os termos não são semelhantes, terminamos aqui, beleza? Esse foi o exemplo com volume, tá? Vamos para o exemplo 5. Deixa eu só ver aqui. Exemplo 5, depois exemplo 6 e é isso mesmo. E a gente encerra. Exemplo 5, simplifique. Bem, pessoal, é a mesma coisa do exercício anterior, né? Só que agora eu tenho um polinômio com polinômio com polinômio. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer esse polinômio com esse, pega a resposta, depois de melhorar a resposta, multiplico pelo próximo. Dá trabalho? Dá trabalho, que não tem jeito, né? Então, vamos lá. Lembrando que essa resposta ela vai ficar toda dentro do parênteses para multiplicar a próxima, tá? Então, ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado, 1 mais 1, 2. Mais com menos dá menos, 2x vezes 1, 2x. Segundo com o primeiro, ó, mais com mais dá mais, 5 vezes x só grudar, 5x. E para terminar, mais com menos dá menos, 5 vezes 1, 5. Esse pessoal que está aqui do lado está aguardando, né? Tá, antes de você continuar, olha só o que acontece aqui. Não é legal você já multiplicar. Por quê? Imagina, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo... Pô, vai ficar fazendo isso para sempre. Sendo que você ainda pode reduzir isso aqui. Então, eu vou reduzir para depois multiplicar, senão eu vou fazer uma multiplicação gigante. Então, vai ficar 2x ao quadrado, certo? Menos 2 mais 5 dá 3, mais 3x. E menos 5 repete. Beleza. E esse pessoal repete, beleza? Peraí, que tem um menos aqui na frente, né? Então, ficou menos 3x mais 4. Pronto, agora que esse cara que está reduzido, aí sim eu começo a minha nova distributiva, tá certo? Tem gente que gosta de inverter a ordem para ficar naquele formato de que tem menos termos na frente. Se você quiser, pode fazer que dá certo. Vamos lá, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Depois, ó, segundo com primeiro, segundo com segundo. Depois, terceiro com primeiro, terceiro com segundo. Cuidado para não errar. Depois tem gente que prefere inverter a ordem mesmo, né? Primeiro com primeiro, mais com menos, menos. 2
vezes o 3, 6. Olha as letras, x2 com x1, x3. Primeiro com segundo, mais com mais dá mais. 2 vezes 4 dá 8, repete o x ao quadrado. Então, esse primeiro já foi. Agora, segundo com o primeiro e segundo com o segundo. Mais com menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9. x1 com x1, somos expoentes x2. Estamos aqui, já fiz com o primeiro, agora faço com o segundo. Mais com mais dá mais. 3x vezes 4 vai dar 12x. Agora o terceiro, para acabar. Terceiro com o primeiro, menos com menos dá mais. 5 vezes 3x, 15x. E o último, terceiro com o segundo, menos com mais dá menos. 5 vezes 4, 20. Beleza? Feito isso, agora nós vamos reduzir os termos semelhantes, certo? Quem com quem? Vamos lá, quadrado com quadrado, nós temos aqui, né? E x com x, beleza? Então, 6x ao cubo negativo repete. Então, vamos lá, 8 tirou 9 dá 1 negativo, então menos x ao quadrado, não precisa botar 1. 12 mais 15, 27, então mais 27x. E o menos 20 repete. Beleza? Bem, próximo. Esse aqui, galera, o que é a mais 3 à quarta, né? Seria a mais 3 vezes a mais 3 vezes a mais 3 vezes a mais 3. Concordam comigo? Mas eu posso pegar esses dois aqui, resolver e repetir aqui do lado a mesma coisa, tá certo? Então, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou resolver o a mais 3 vezes o a mais 3 completamente, depois eu levo a resposta dessa forma completa direto para lá, tá? Então, vai ficar assim, ó, a vezes a ao quadrado. A vezes 3, 3a. 3 vezes a, 3a. E 3 vezes 3, 9. Não está completo porque eu ainda posso juntar aqui. Então, ficou a ao quadrado mais 6a, 3 mais 3, 6a, mais 9. Pronto, então esse cara vai estar essa resposta e esse também. Então, eu vou botar aqui, ó, a ao quadrado mais 6a mais 9 vezes a ao quadrado mais 6a mais 9. Claro que você pode fazer essa conta aqui no meio do caminho, só que eu tentei fazer assim para facilitar. Então, vamos lá, hein, pessoal. Agora é todo mundo contra todo mundo, né? Então, vamos começar aqui, ó, com rosa para a gente não se perder. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro. Vamos olhar só para eles, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro com o primeiro, a ao quadrado vezes a ao quadrado, somos expoentes, 2 mais 2, 4. Olha só, não vou ficar falando sobre sinal, galera, porque todo mundo é positivo, então vai estar tudo positivo, tá? Primeiro com o segundo, ó, mais com mais dá mais. Acabei de falar e falei, né? A ao quadrado vezes 6a, 6a ao cubo, né? 2 mais 1, 3. O outro, a ao quadrado vezes 9 dá 9a ao quadrado. Pronto, fiz o primeiro com todo mundo. Agora eu vou fazer o segundo com todo mundo, beleza? Segundo com o primeiro, segundo com o segundo, segundo com o terceiro. Vai ficar mais, né? 6a vezes a2, 6a3, são os expoentes. Próximo, 6a vezes 6a, 36a2, né? 6 vezes 6, 36, a1 com a1, a2. Para terminar aqui o verdinho, ó, mais com mais dá mais. 6a vezes 9, 54a. Tá acabando, falta só o último, que é o 9, que vai multiplicar todo mundo, né? Então, primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro. Terceiro, na verdade, né? Terceiro com o primeiro, terceiro com o segundo, terceiro com o terceiro. Então, 9 vezes a ao quadrado, 9a ao quadrado. 9 vezes 6a, 54a. E 9 vezes 9, 81. Pronto, gente. Agora é só reduzir os termos semelhantes, beleza? A quarta eu só tenho esse, né? Lembrando que quando eu tenho um polinômio de mesma variável, mesma letra, eu tenho que fazer na ordem de potência, na ordem decrescente. Então, começa pelo a quarta, tá? Então, tem que começar por ele. Só tem ele, repete. A3, vamos ver se a gente tem A3. Quantos nós temos? Nós temos esse aqui, A3, esse aqui,
Só, né? Fica 6 mais 6, 12, né? Então, ficou 12, positivo, né? A3. Depois vem o A ao quadrado. Temos quantos? 2. 2 não, 3, né? Então, ficou assim, ó. Vamos lá. 36 mais 9, 45. 45 mais 9, 54. Então, 54A ao quadrado. Beleza? Para terminar... Não, para terminar ainda não. Ainda tem o A, né? A e o número sozinho. A, nós temos esse e esse. 54 mais 54 vai dar 108, certo? Então, ficou 108A. Muito bem. E para terminar, o 81, que é o único número sozinho, né? Assim como a quarta também estava sozinho. Muito bem, ok? Vamos para o nosso último exemplo. Nós temos aqui uma grande expressão com multiplicações, certo? Então, vamos começar aí com essa primeira. Essa primeira, a gente tem aqui um monômio vezes um polinômio. Então, eu vou fazer ela primeiro, vou repetir esses caras, tá? Então, vamos lá. Entre parênteses, né? Porque o que vai sobrar vai multiplicar o próximo. Então, ó, menos com mais dá menos. 5x1 com x1, 5x2. Menos com menos dá mais. 5x vezes 1, 5x. Entre parênteses. X mais 2, eu repito, que eu vou multiplicar depois. Agora vem uma coisa que é muito perigosa. Um menos na frente de uma multiplicação. Então, você tem que repetir o menos, abrir o parênteses e resolver. Por quê? Porque esse menos vai inverter os sinais dessa tua resposta, tá? Então, você tem que ter atenção a isso aí, beleza? Então, vamos lá, ó. Primeiro com primeiro, 2x1 com x1, fica 2x2. Primeiro com segundo, mais com mais dá mais, 2x vezes 5, 10x, né? Segundo com primeiro, menos com mais dá menos, 1 vezes x dá x. Segundo com segundo, menos com mais dá menos, 1 vezes 5, 5. Pronto, deixa quieto ali. Próxima multiplicação é um monômio por um polinômio. Então, vamos lá. Sinal, mais com mais dá mais. 3 vezes 1 dá 3. x1 com x2, somos expoentes x3. Primeiro com segundo, mais com menos dá menos. Números, 5 vezes 3 dá 15. x1 com x1, x2. E para terminar, mais com mais dá mais, 3x vezes 1, 3x. O que nós podemos fazer agora, né? No caso aqui Peraí, deixa eu ajustar esse celular aqui que tá torto pra caramba. No caso aqui dessa multiplicação, eu tenho que resolver, né? Porque ela não tinha sido completamente. Então, ó, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Então, vamos resolver. Menos com mais dá menos. 5x ao quadrado vezes x1 fica 5x, somos expoentes, 2 mais 1, 3. Primeiro com segundo, menos com mais dá menos. 5x ao quadrado vezes 2 dá 10x ao quadrado. Agora, segundo com o primeiro, mais com mais dá mais. 5x1 com x1, somos expoentes, x2, 5x2. Para terminar, mais com mais dá mais, 5x vezes 2, 10x. Aqui, galera, agora sim eu posso tirar o parênteses, né? Esse negativo aqui, ele troca todos os sinais dentro de um parênteses, beleza? Então, eu vou tirar o parênteses e vou repetir todo mundo com os sinais trocados. Então, mais 2x ao quadrado vira menos 2x ao quadrado. Aqui tu até podia resolver esse 10x menos x, mas eu não vou resolver não, tá? Vou deixar de propósito. Mais vira menos, o menos vira mais, o menos vira mais. Conferir, mais vira menos menos vira mais, menos vira mais. E o resto repete. Não tem mais nada para fazer, ali repete. Bem, como nós temos agora um polinômio aí grande, né, envolvendo a mesma variável, ou seja, as mesmas letras, eu vou começar pelo maior expoente, que é o x3. Vamos ver o que nós temos de x3. Tem um aqui e outro aqui. Beleza? Vamos fazer a conta deles. Se eu te devo 5 e tenho 3, te pago esses 3, fica faltando 2. Menos 2x ao cubo. X ao quadrado, será que nós temos? Vamos ver. Aqui, aqui, aqui e aqui.
Bastante, né? Então, vamos lá, vamos fazer conta. Vamos pensar em dinheiro que fica fácil, ó. Te devo 10 e tenho 5. Fiquei te devendo 5. Vou anotar aqui, fiquei te devendo 5. Fiquei te devendo 5, devo 2 para outra pessoa, então agora eu já devo um total de 7. Devo 7, mas eu devo 15, né? Olha só, vou ficar devendo 22, beleza? Vamos fazer de outra forma? Vamos pegar aqui só os negativos, ó. Pensa nos negativos. Devo 15, devo 2, devo 10. Então, 15 com 2, 17, 27. Se eu te devo 27 só tenho 5, te pago os 5, faltam 22. Então, menos 22x ao quadrado. Agora, vamos ver o x, né? Só x. Nós temos aqui, aqui e aqui. Repare que eu tenho mais 10x com menos 10x. São simétricos, eu posso cortar. Tá? E faço a conta com o que sobrou, que é x mais 3x dá 4x. Para terminar, número sem letra. Só temos esse cara. Então, como eu só tenho ele, eu vou apenas repetir. Beleza, pessoal? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Aviso para os amigos aí, principalmente a galera que está no 8º ano, que está estudando isso, né? E é isso. Um abraço.